Exatamente. A besta no templo de Deus. Vocês nunca ouviram falar que na terceira reconstrução do templo de Deus, nunca ouviram falar disso? Mesmo na outra igreja? No mundo evangélico toda a gente fala disso. Sabiam disso? E é isso que os judeus querem, os israelitas. Eles querem tirar de lá a mesquita do Omar, que aquilo para eles é uma maldição, é uma abominação, não é? E porque eles fizeram aquilo no lugar onde estava antigamente o templo de Salomão, e eles querem voltar novamente, é justo, é lícito, eles querem voltar a ter esse templo outra vez, não é? Reparem que já há aí um que já tem esse templo, aí o Macedo já fez uma cópia do templo de Salomão, lá no Brasil, tinha que ser lá, não é? E já fez uma cópia. Parece que já não é só o terceiro, já é o quarto, não é? Enfim, mas é sobre isso que nós vamos falar, que toda a gente tem os olhos em Israel por causa do templo que vão construir, porque a Escritura não, Paulo diz que ele se assentará no templo de Deus, se apresentará como se fosse Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes que isso aconteça, eu quero-vos falar, e vou falar isto até morrer, das bases, primeiramente. Se vocês não tiverem estas bases na vossa vida, vocês nunca vão perceber aquilo que eu estou a dizer. E a base principal qual é, irmãos? Qual é a base principal do Evangelho? É a graça de Deus. Certo? Uma pessoa que não conhece a graça de Deus, não conhece nada das coisas de Deus. Faz-me impressão como muita gente, muitos evangélicos, querem ensinar o Daniel, que aquilo é só parábolas, querem ensinar o Apocalipse, quando eles não sabem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a porta da salvação. A graça de Deus é os olhos de Deus, para a gente ver a Escritura e compreender a Escritura. E essa gente, quando a gente pergunta o que é a graça de Deus, porque é a graça que salva, não existe mais nada, não é eu conhecer o Apocalipse, não é eu conhecer os enigmas, não é eu conhecer as sombras, é conhecer o que é a graça de Deus. Porque todas as sombras, segredos e enigmas falam só de uma coisa, falam da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o princípio. Ora, se a gente não entende o que é a graça de Deus, até não entende nada. A pessoa pode dizer que entende. Eu estou há 20 anos estudando a Bíblia, eu estou há 50 anos estudando a Bíblia. Nunca vai entender nada. Nada, nada, nada. Então, o primeiro ponto, e vocês já o têm, mas convém sempre relembrar, a gente só consegue realmente entender as coisas de Deus se compreender o Evangelho de Deus. É o Evangelho. Não é a lei, não é as figuras, é o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é que é a graça de Deus. E vejam o que é que Jesus disse em João, capítulo 5, verso 24. Ele diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que ele tem? Ele não vai ter. Ele tem, aquele que acredita naquilo que Jesus falou e acredita que foi enviado pelo Pai, veja como é, tem três coisas. Tem a vida eterna. Segunda coisa que tem, não entrará em condenação. Isso significa o quê? Que a pessoa não vai pecar mais? Significa isso? Não, significa que não há condenação para o que crê. Faça o que ele fizer. Não existe. Porque é pela graça. E tem uma terceira coisa. Passou da morte para a vida. Porquê é que passou da morte para a vida? Nós estávamos mortos e nascemos de novo. Você já viu o que é que a fé faz em Jesus Cristo? Dá a vida eterna. A pessoa nunca mais morre para com Deus. Não pode mais ser condenado, ainda que os homens nos condenam, ainda que os nossos atos nos condenem,
ainda que a nossa consciência nos esmigalhe. E outra coisa, passou da morte para a vida. Já não é um morto que tem vida eterna. Não, é uma pessoa viva. É um nascido de Deus. Irmãos, quem não compreende isto não compreende nada. As pessoas dizem todas que creem na graça de Deus, mas depois dizem, mas se eu pecar, perco a salvação. O que é que Jesus diz? Tem vida eterna. Como é que perde uma coisa que é eterna? Se eu me portar mal, vou para o inferno. Como é que pode ir para o inferno se já não existe condenação? Se eu fizer asneiras, vou ser condenado. Como? Se passou da morte para a vida? Não pode. Este é um ponto crucial, irmãos, que mudou o rumo da nossa vida, que mudou o rumo da igreja dos eleitos. Senão a gente andava aí noutras igrejas, cada um no seu lado. Porque ali calhando chateávamos com alguém, íamos para outra, e depois éramos empurrados para outra. E parecia uma borboleta ou um gafanhoto que anda de arbusto em arbusto. Percebem? Mas porquê que a gente está firmes há tanto tempo na verdade? Por causa desta mensagem, da graça que há em Jesus Cristo. Percebem? E isto é fundamental para a pessoa entender as coisas de Deus. Se a pessoa não passa por este ponto, é inútil. Digo-vos eu. E essas pessoas, elas conhecem a Bíblia toda, só não conhecem a graça. Só a graça é que eles não sabem. Eles conhecem as histórias todas dos profetas, sabem as histórias todas da lei, sabem as histórias todas de Jesus, sabem as histórias todas das cartas, sabem os segredos todos do Apocalipse, mas que a gente pergunta-lhe o que é a graça. Eles metem os pés pelas mãos e não sabem nada da graça. Ou seja, se a base está errada, tudo que é edificado sobre a base está errado. E vai cair tudo. Estão a entender? Então, primeiro a gente tem que ter bem os pés bem assentes numa rocha firme, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê a graça? Porque é pela graça que nós somos salvos. E isto não vem de nós. Não é das nossas obras para que ninguém levante o nariz. É dádiva de Deus, é dom de Deus. Estão a entender, irmãos? E foi isso que a gente recebeu. Irmãos, isto é tão importante, que as pessoas continuam a ser enganadas por sua própria cabeça. O Evangelho é uma obra de Deus. Entender as coisas de Deus tem que ser pelo Espírito de Deus. Se a gente não seguir o Espírito de Deus, está seguindo o caminho da morte. A consciência é a lei da morte, sabiam disso? A consciência do bem e do mal é a lei da morte. Não é o pecado que é a lei da morte, é a consciência. É o conhecimento do bem e do mal, é que é a lei da morte. É isso que leva para a morte. É isso que dá força ao pecado. É isso que dá força a Satanás. Então, muita gente diz, eu não sigo a lei de Moisés, mas está seguindo a consciência. O que é que está escrito na consciência? Vocês sabem o que é que está escrito? A lei das obras. É a mesma coisa. Enquanto a lei de Moisés vai punir na carne, se for apanhado, a lei da consciência condena diante de Deus. A gente pode enganar os homens todos, mas a nossa consciência não pode enganar a Deus. E a lei da consciência nos leva aonde? À morte. Irmãos, basta a gente saber que a gente já nasce mortos, não é? E por qual lei é que a gente foi mortos? Pela lei de Moisés? Não, pela lei da consciência em Adão. A gente já nasce assim. Foi essa lei que nos matou, não é a lei de Moisés. E toda a pessoa que está fora da graça está condenada. Então, quem segue a consciência, eu acho que é assim, isto é bem, isto é mal, vai parar aonde? Vai parar à condenação eterna. Então nós temos dois inimigos terríveis. Temos a lei do pecado que está no corpo e a lei da consciência que nos desvia de Deus. Porque a lei da consciência empurra tudo é para cima de mim. Faças isto, não faças aquilo. Mas nós temos uma terceira lei. Qual foi a lei que a gente recebeu? A lei de quem? De Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a fé. E a fé leva-nos aonde? Ao nosso Pai Celestial. Então, qual é a lei que a gente tem que seguir? É a lei da fé escrita no nosso coração pela lei do Espírito Santo.
Estão a entender? Diga aí, irmão, nós seguimos a lei da fé. E se é pela fé, já não são pelas obras. Isto é essencial, irmãos. Irmãos, escutem com atenção, os povos aí fora é uma coisa fora de série. São como pessoas, os religiosos, é como zombies. Vocês sabem o que é um zombie? É um morto-vivo. Não tem consciência de nada. Assim são os religiosos. Estão tão debaixo de doutrinas, sob ameaças, com fardos pesados, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, não podes fazer assim, não podes fazer assado. Depois vêm as ameaças, o diabo vai-te apanhar, a maldição, isto e aquilo. As pessoas já não sabem o que é o certo, eles só sabem que têm que seguir, estão debaixo daquele domínio, daquela escravidão, e estão debaixo daquele jugo de medo. As pessoas estão na igreja por medo, porque só a verdade é que livra. O resto é só fardos e fardos em cima. Então as pessoas são como autênticos zombies. Eles nem sequer têm identidade. Eles não sabem quem são. Eles só sabem que têm que obedecer aquilo, ainda que a gente lhes mostre. E a consciência deles mostre que realmente está escrito, eles não conseguem sair dali. São autênticas pessoas mortas que andam aí de cima da terra, sem consciência nem do bem, nem do mal, nem de coisíssima nenhuma. Até a consciência que era para os guiar, isto está certo, e aquilo está errado, nem isso ele já consegue fazer, porque a lei está enferma por causa da lei do pecado, por causa de doutrinas malignas que vêm do inferno. E pessoas que a gente sabe que são boas pessoas, que até se portam bem, que a gente tem pena, às vezes, alguns até às vezes da nossa própria família. E ainda por cima, essas pessoas estão instruídas para não ouvir ninguém. Estão instruídos para não ouvirem vocês. Se vocês abrem a boca, não quero ouvir. É uma coisa impressionante. Mas a realidade é esta, irmãos. E vejam o que já acontecia naquele tempo de Jesus. Haviam pessoas que acreditavam até em Jesus, acreditavam que ele era homem de Deus, mas havia um problema, como há sempre. A João capítulo 12, 42, o que é que diz? Vejam lá. Diz assim: apesar de tudo, até muitos, vejam bem, dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porquê? Porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Eles viam, a consciência deles dizia: realmente este homem faz coisas que ninguém pode fazer. Este homem tem que ser de Deus. Não é que eles acreditassem que ele era o Messias, mas este homem tem que ser de Deus, é como o Nicodemos. Só que o coração deles não era de acordo com a consciência. A consciência mostrava que realmente ele fazia tantos sinais. Este homem Deus tem que ser com ele para ele fazer uma coisa destas. Mas o coração dizia outra coisa. Porque no coração não existia a fé. Sabe o que é que o coração desejava? Era Deus. O que é que o coração desejava? É a glória dos homens. E hoje continua. Eu sei, irmãos, eu sei que há pessoas que nos conhecem, que sabem que aquilo que a gente fala é a verdade. Mas eles não conseguem estar aqui, sabe porquê? Porque eles amam mais a glória dos homens. Eles amam mais a sua igreja. Eles amam mais ser abraçados, ser elogiados pelo pastor, pelos amigos. Eles não querem perder os amigos. A família também está lá, não vou sair de lá. Porque eles gostam de ser elogiados pelas pessoas. Eu trabalho na igreja, eu sou músico, eu sou cantor alguma vez. Eu não quero sair da igreja. Pois é. Porque é que isso acontece? Amam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Estão a entender? E vemos isso tanta vez. Mas, irmãos, quando a gente tem um coração novo, sabe quem é que vem habitar no nosso coração? É Jesus Cristo. Ele nos enche do seu amor, da sua graça. E a nossa riqueza é a palavra de Deus. A nossa riqueza deixa de ser esta vida. A nossa verdadeira riqueza deixa de ser os nossos amigos.
A nossa verdadeira riqueza deixa de ser a nossa própria família. O nosso tesouro, a nossa riqueza é as palavras da vida. E é isso que nós temos. Podemos não ter as outras coisas, mas temos as palavras da vida eterna. É isso que conta, porque daqui a pouco saímos daqui. Percebem, irmãos? Então, para nós, isso é que é um tesouro, né? E, irmãos, nós temos uma guerra, é verdade. A carne puxa-nos para um lado e o coração puxa-nos para o outro. Por causa da gente seguir o coração, temos problemas? Temos problemas, é verdade. Mas esta guerra é a nossa guerra, é o nosso combate. E muita gente foge deste combate, não quer ter problemas com a família, não quer ter problemas com a esposa, com o esposo, com os filhos. Irmãos, escute-me uma coisa, ninguém vence uma coisa se não a enfrentar. Ninguém vence. Eu vou ter adiante de meus olhos. Isso não é vencer, isso é fugir. Não vou mais, não sei o quê. Não me vou dar mais com aquelas pessoas. Isso não é vencer, é fugir. Você tem que enfrentar para vencer. A fé foi-nos dada para isto mesmo. Você já viu que Deus, apesar de nos dar um coração novo, Ele deixou cá ficar o pecado? Para quê? Para você resistir, para você combater. Se lhe tirassem o pecado logo, ora grande coisa. Não, nós fomos chamados para um combate. Nós fomos chamados para ser postos à prova. E a gente somos postos à prova é com coisas que a gente cobiça. Não é com coisas que a gente não cobiça. Com coisas que a gente vemos e tocamos todos os dias. Não é com coisas que estão longe. É com coisas que nos tentam todos os dias, irmãos. Percebem? E nós somos tentados todos os dias. É evidente, se eu tenho uma fraqueza, né, nesta área, em ver isto, eu por mim mesmo não vou ver isto. Porque com o pecado não se brinca, nem a gente tem hipótese. Mas tudo aquilo que se opõe à minha fé, tudo aquilo que se opõe ao bom procedimento, tudo aquilo que me impede de crescer, eu devo de enfrentar. Não em meu próprio nome, mas em nome de Jesus, pedindo: Deus ajuda-me, Deus socorre-me, Deus dá-me forças. E isto tudo é feito pela graça de Deus. O Paulo dizia assim: eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Mas depois ele acrescentava: não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Percebem? Então estamos numa guerra em ficar firmes nesta realidade. Somos salvos pela graça. Venha quem vier. Aconteça o que acontecer. Isto para nós é que é o nosso tesouro. É a nossa riqueza, é a nossa vida. Amém, irmãos? E não somos como estes que se vendem. Eles não queriam ser expulsos lá da igreja. Eles queriam estar lá com os grandes, queriam ser elogiados. Não é? E porquê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando você ama a glória de Deus, você é blasfemado, você é gozado, você é perseguido, você é odiado. Isto é que é o grande problema. Por causa da glória de Deus, eu e o pastor Vitor fomos expulsos. Por causa da glória de Deus, somos caluniados de toda a maneira. Qual é o problema? Isso para nós até é uma alegria de padecer por causa do nome de Jesus. Isso quer dizer que somos discípulos dos profetas, somos discípulos dos patriarcas, somos discípulos de todos os santos do passado. Seguimos as suas pisadas. Vocês estão a entender, irmãos? Eu não me envergonho da graça de Deus. E você? Agora, vamos entrar na nossa mensagem principal sobre o tema. Irmãos, as coisas de Deus nunca são aquilo que parecem ser. Nunca. E nunca são aquilo que o mundo espera. Quando o Noé anunciou o fim do mundo, o que é que fizeram? Eles preocuparam-se. Eles gozaram com ele. E diz a Bíblia que eles continuavam uma vida normal, casando, dando-se em casamento. E diz que de repente veio o dilúvio e levou-os a todos. Porquê? Porque eles não estavam à espera.
Eles esperam as coisas de outra maneira. É sempre a mesma coisa. Estão a entender? Quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, ele não estava à espera. Ele pensava que talvez Deus arranjasse um exército e acabasse lá com os egípcios. Não, ele não estava à espera. Eu, ainda por cima, sou gado. Sim, tu. Então, Deus faz coisas que a gente não espera. Ele fez coisas que os egípcios não esperavam. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Quando Jesus veio, ninguém estava à espera. Eles falavam todos os dias de Jesus, mas eles não estavam à espera que fosse daquela maneira. No entanto, não estava anunciado que ele nasceria de uma virgem. Não estava anunciado. Mas as coisas de Deus são feitas no oculto. As coisas de Deus são feitas na sombra. É por isso que ninguém percebe. Diz a Bíblia que quando ele vier, que será mais ou menos igual aos tempos de Noé. Casam-se, dão-se em casamento, a vida corre normal. É repentinamente, ninguém está à espera. Percebem? Até aí deste assunto, como é que milhões estão à espera? Há milhões que estão à espera que o templo seja feito em Jerusalém. Se eles nem entendem as coisas de Deus, se o mundo nem entende as coisas de Deus, como é que eles entendem isso? Como é que eles sabem que realmente vai acontecer a reconstrução do terceiro templo? Quem é que lhes revelou se eles não podem entender as coisas de Deus? Irmãos, como é que será isso? Será que o que Deus vai fazer daqui para a frente não será uma surpresa igual? Alguma coisa está mal. E com certeza que não é Deus, que as coisas de Deus estão mal. A palavra de Deus é que está certa. Vocês não acham? Agora falta aqui a questão, mas afinal de contas, quando é que o templo vai ser construído? Ou o templo não vai ser construído? Vai, não vai? Eles dizem que vai. E na Bíblia toda não existe uma única palavra acerca da construção deste templo. Sempre que Deus está falando da reconstrução do templo, está falando de nós, não do templo em Jerusalém. No capítulo 101 de Isaías, se vocês lerem, Jesus usou este capítulo para anunciar o começo do seu ministério. Ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos, para curar os coxos, por aí fora, não sei o quê, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ficou por aí. Só que se vocês continuarem a ler, que é uma coisa que não era para aquele tempo, é para o fim do tempo, ele diz, e sabe o que é que ele diz a seguir? A anunciar a vingança do nosso Deus, que só será no fim. É por isso que não era ele, porque ele disse, quando ele chegou ali, o ano aceitável, ele disse, cumpriu-se aquilo que está escrito. Sou eu que venho fazer isto. Não é a vingança do Senhor. Quando é que é a vingança do Senhor? É no fim. E se vocês continuarem a ler, e diz que Deus vai restaurar as cidades assoladas, as casas e as paredes destruídas, vai renová-las, vai levantá-las outra vez, não é? E se vocês continuarem a ler, vocês vão ver que está a falar é de nós. Nós é que éramos as casas assoladas. Estão a entender? Todo este capítulo fala nisso. Mas vejam, onde é que eles se viram alguma vez para dizer que vai acontecer, né? Que o Satanás ainda por cima entra no templo de Deus? Vamos ver onde é que diz. E o único que fala assim desta maneira é o apóstolo São Paulo. E vejam o que é que ele diz. Segundo a Tessalonicenses, ele começa a falar do anticristo, que a nossa reunião não se dará sem que primeiro venha Cristo, não é? Mas antes disso, antes dessa reunião se der, tem que aparecer o homem do pecado, que é o anticristo, e que ele diz assim, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
E agora? É nesta palavra que eles dizem: vai ser feito um novo templo. E agora, como é que a gente desenrola este? Jesus disse, antes de morrer, ele disse: a partir de agora a vossa casa ficará deserta. Acabou, dizendo: a minha aliança convosco terminou. Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo. Não foi? E não foi isso que aconteceu há 2000 anos, né? Que Deus rejeitou aquele povo. Os próprios profetas disseram: não se fará outro templo nem outra arca. Jeremias 3. Maomacete fez. Não se fará outro templo nem outra arca para Deus. Não existe isso. Este povo foi quebrado uma aliança e até o fim dos dias não será mais povo de Deus. Isaías 6 diz que Deus lhe disse: vai a este povo e diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem coração, mas não entendem. E o Isaías perguntou: ó Senhor, isso vai ser até quando? Até que as cidades sejam completamente destruídas e assoladas. Ou seja, para sempre. Nunca mais o povo judeu fará parte do povo escolhido de Deus. Excepto os 144.000 que são retirados antes que este bicharoco governe o mundo. Serão selados, digamos assim. Está a entender? Mas o Israel, segundo a carne que a gente conhece, a aliança com eles terminou. Até como é que vai haver uma casa, um templo de Deus? Repare que ele diz templo de Deus. Não é o templo de Satanás. Não é o templo dos judeus. É o templo de Deus. Então, como é que será isto, irmãos? Os evangelhos dizem que até já há planos preparados. A planta preparada, como se a Bíblia não falasse nisso, não é? Agora repara o que é que ele diz. Levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Tudo, quem é esses que se chama Deus? Quem se chama Deus? Não somos nós. Não somos nós que somos chamados pelo seu nome. Se Deus é chamado Deus, como é que são aqueles que são chamados pelo seu nome? É Deus. É Deus. Não é? Se Cristo é Deus, como é que nós somos chamados pelo seu nome? Cristãos, deuses, irmãos de Jesus. Mas ele diz mais: ou se adora objetos que se adoram. O templo não é um objeto que se adora. Não se faz cultos dentro do templo. Então vai restar algum templo? Ele vai permitir que haja um templo para Deus? Ele que vai governar sobre toda a língua, toda a nação? O que é que vocês acham? Então, tudo o que é cristão, tudo o que é religião, tudo o que é templo, todo o objeto de culto será destruído. Porque ele vai dizer o quê? Vai se assentar no templo de Deus e dizer: eu sou Deus. Porquê é que ele vai dizer que sou Deus? Porque ele vai pisar tudo o que se chama Deus e se adora. Tudo. Isto está falando do quê? Está falando da vitória de Satanás. Vocês encontram no capítulo 13 do Apocalipse, aliás, está aqui. Vejam. Capítulo 13, verso 5 ou verso 8, vamos ler. Vejam o que é que está escrito. E foi-lhes dada uma boca. Para quê? Para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Abriu a sua boca em blasfémias contra quem? Contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Qual tabernáculo? Somos nós. Diga a esse irmão: nós é que somos o templo de Deus. E dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer-os.
e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, como é que ele vai se apresentar no templo de Deus e dizer, eu é que sou Deus? O que é que isto significa? Que templo é este? Que templo é este que as pessoas vão construir? Repare que diz templo de Deus. E diz templo de Deus depois de dizer que se vai levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Está a dizer exatamente o que está aqui no Apocalipse. Ele vai dizer que é Deus porque ele esmaga as estrelas de Deus. Eu sou Deus. Está aqui o templo de Deus, debaixo dos meus pés. E vai dizer, eu é que sou Deus. O templo de Deus somos nós, irmãos. Nós, aqui neste mundo, somos o templo de Deus. E no céu somos o santuário de Deus. Sabiam disso? Porque dentro do nosso coração quem habita é Deus. Mas nós estamos nesta terra por meio deste corpo que faz parte do templo de Deus. O corpo é também o templo de Deus. É a parte exterior que temos contacto com este mundo, como acontecia no templo de Salomão. O templo era toda aquela estrutura grande e lá dentro havia o santuário, que era dividido por Santo dos Santos e pelo lugar santo. Assim somos nós. Quem é que está no lugar santo, no santuário? É a habitação de Deus. Não é? O corpo era para quê? Também pertencia ao templo de Deus, que era ali onde se purificava, onde se recebia os pecadores para serem purificados. A gente vai ter com os pecadores é com este corpo, não é com o coração. Não é? Estão a entender? Então, quando a Bíblia está dizendo, irmãos, quando a Bíblia está dizendo o que está além, o Senhor se assentará como Deus no templo de Deus, crendo para ser Deus, Ele se assentará como? Está dizendo que está acima das estrelas de Deus. Ele está sentado no lugar da congregação, é verdade. Aquilo é o trono dele, é Jerusalém. Mas nem existe lá nenhum templo de Deus, ainda que os homens fizessem um templo. Nunca seria o templo de Deus. Porque o templo de Deus, Pedro e coisa, acabou há 2000 anos atrás. O templo de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. Percebem? E ele fala assim porquê? Porque ele está acima. Ele parece que venceu tudo. Por isso ele dizia, eu subirei acima das estrelas de Deus. Estão a ver? Acima. Quem é as estrelas de Deus? Quem são as estrelas de Deus? Somos nós. E serei semelhante ao Altíssimo. Porquê é que isso acontece? Vai fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-lhes poder sobre toda a tribo, toda a nação. Ele vai ser o Senhor, o Deus. Hoje Ele é o Deus deste mundo no oculto. Naquele dia, Ele vai ser publicamente. Ninguém lhe poderá resistir, inclusive a igreja. Então, porquê é que Ele vai dizer que é Deus? Então, estes que fizeram, então estes é que eram os cristãos? Olha, baixo de meus pés. Eu é que sou Deus. Estão a entender, irmãos? Eu podia estar aqui até meio-dia, toda a tarde, a explicar lugares mostrando isto. Vocês leem Ezequiel 28, verso 2, diz lá que Satanás se senta na cadeira de Deus e foi-lhe dada a autoridade. É como os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Ele tinha alguma cadeira? Não, cadeira quer dizer autoridade, poder, Senhor. Ele vai ser o Senhor de tudo. E Ele vai dizer dele próprio, eu subirei acima, e consegue, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Lá está, eu é que sou Deus. O templo de Deus somos nós, diga aí para o seu irmão. E este templo começou a ser construído, sabe há quanto tempo? Há quanto tempo é que o templo de Deus começou a ser construído? Há 2000 anos. Pedra sobre pedra. Um edifício aqui, outro edifício acolá. Estão sendo construídos. Lá está o que está dizendo Isaías no 61. Vejam. Vejam o que é que está escrito. Olha só o que Jesus disse. Capítulo 2 de João, verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto?
porque Jesus expulsou lá do templo. Jesus respondeu e disse-lhes uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que tinha acabado de fazer. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Eles ficaram, este homem está louco. Ele está louco de certeza. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Não existe outro templo, irmão. O templo de Deus não existe. Faltam por aí templos e para esse mundo fora. Mas o templo de Deus, se é de Deus, é porque Deus está lá, somos nós. E ele começou a edificar este templo há 2000 anos. Jesus disse, eu vou-vos preparar lugar. Não foi o que ele disse? E há 2000 anos que ele está edificando este templo, que é uma grande cidade. Vejam o que é que diz também aqui em Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Estão a ver? Aqui é o templo de Deus. Somos nós. Em Jerusalém a aliança acabou. Deus não vai fazer nada lá. Deus vai juntar todas as nações para irem para lá e haver a grande guerra, a destruição de tudo. Se Jesus disse, o templo não ficará pedra sobre pedra, no ano 70 já foi praticamente todo destruído e agora vai edificar outra vez o mesmo templo. Mas qual foi a promessa dele? Quando este templo for derribado, derribai este templo que eu edificarei outro em 3 dias. Por meio da ressurreição de Deus, do 3º dia, este templo está sendo construído. Este 3º dia só acaba quando ele vier. Este é o dia chamado o dia da salvação. O ano aceitável do Senhor. Isto é um dia. Para Deus, isto é um dia. É o dia da salvação. Está a entender? E este dia só acaba quando ele vier. Quando ele vier, acaba-se o 3º dia. Está a entender, irmãos? E vejam, este é que é o verdadeiro templo de Deus. E por isso Paulo, enquanto no Velho Testamento é apresentado como um templo feito de pedra, né? Aqui dizemos, não, o templo de Deus é morado em espírito. Estão a entender? Em espírito. Então, se é em espírito, não tem nada a ver com tijolos, não tem nada a ver com isso. Vocês estão a entender, irmãos? Então diga a você, irmão, nós somos a casa de Deus. Somos nós. E todos juntos, nós somos como pedras. Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Cristo é a principal pedra. Ela é a principal. Os apóstolos, os profetas são os fundamentos. E nós somos como se fôssemos um tijolo. Tijolo sobre tijolo sobre tijolo, para fazer a casa de Deus. Estão a entender? Então, não vai haver cá templo nenhum. Eu não acredito em nada disso. Não há qualquer registro acerca disso. Está a falar da vitória sempre do Satanás sobre o templo de Deus que somos nós. Ele vai sentar sobre o templo de Deus, pisar o templo de Deus. Ele pisará as estrelas do céu. Ele pisará, vencerá e vai dizer, eu é que sou Deus, estou acima das estrelas de Deus. E vai dominar em todo o mundo, em todo o lugar. Mais a mais temos outra razão. Vocês sabem, quando Satanás tomou o trono, os primeiros a levar a porrada, vocês sabem quem são? São os israelitas. São logo os primeiros. Então, vão construir um templo. Irmãos, irmãs. Por isso eu disse, há o templo aqui na terra, há o santuário no céu. Nós somos o santuário de Deus, mas isto é o templo. O templo que vai ser pisado é este cá fora. É a carne, é as pessoas humanas. Então nós vamos ser vencidos. Agora ele nunca poderá entrar no lugar santo, no santuário de Deus.
aí pertence a Deus, e esta vai ser a surpresa dele, que ao fim daquele tempo de reinado, a gente se levantará, como se a gente se levantasse das cinzas, e vamos nos manifestar com Cristo em glória. E o primeiro a ser destruído é o Satanás, o anticristo. Diz que a aparição de Jesus Cristo, ele é logo o primeiro, o homem. E nós viremos com ele para fazer o juízo. Foi pré-determinado para todos nós, os santos. Nós vamos julgar esta geração. Outros vão julgar a geração em que vivem. Estão a entender, irmãos? Vocês estão a perceber? Este é que é o templo, está a ser... Este é que é o terceiro templo, se é que se pode chamar assim. Porque não há outro templo de Deus. Não existe outro templo de Deus. Deus não está em Israel. Acabou. A aliança com esse povo acabou. Estão todos debaixo de maldição. Deus os rejeitou. Porque o verdadeiro Israel somos nós. Os verdadeiros judeus somos nós. O povo de Deus somos nós. Somos da fé. Não são eles. Aquela terra de Israel foi amaldiçoada, está deserta. É terra de escorpiões, é terra de cobras, é terra de conflito, é terra de morte, é terra de guerra. Não tem nada a ver connosco, acabou. Não tem nada a ver com Deus. Ali será derramada a ira de Deus. Vocês estão a entender? Não podia haver ali um templo de Deus. É evidente que não. Pergunto se o irmão está a entender. Por isso, irmãos, porque o templo de Deus está na terra e o santuário está no céu, você sabia? Você está no céu. Você passa do reino das trevas para o reino da luz, mas está na terra pelo corpo. O templo pode ser destruído e corrompido, mas o santuário não pode, porque lá está Deus. Estão a entender? Veja. Mais não há. Se vocês forem ler, por exemplo, em Pedro, diz que lá somos casa espiritual. Nós somos casa de Deus espiritual para oferecer sacrifícios espirituais. Não é verdade? Nós estamos aqui todos os dias oferecendo sacrifícios espirituais. Porquê? Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é o contrário da carne. E nós vivemos numa forma sobrenatural para Deus, porque ninguém pode falar as palavras de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Não é pela nossa mente, não é pela nossa cabeça, é pelo poder do Espírito Santo. E irmãos, se vocês querem ver o verdadeiro templo de Deus, vocês têm que ir lá ao Apocalipse, não é? Lá no capítulo 20, que é Nova Jerusalém. A nossa cidade não é daqui. O templo de Deus não é daqui. Sabiam disso? O templo de Deus é lá de cima. E vocês começam logo a ver lá acho que é no capítulo 21, verso 1, né? Diz que a Nova Jerusalém vem descendo do céu, que o João estava a ver, como uma noiva ataviada para o seu esposo. Uma cidade como uma noiva? É. Vocês encontram? Diz que descia do céu como uma noiva. Como é que uma cidade pode ser uma noiva? Como? Vejam lá comigo. Vejam lá o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Vejam lá. É no capítulo 21, acho eu. Vamos ver. Vejam lá o verso 1 e o verso 2. Basta o verso 2. O verso 2, que é a visão que o João teve. O que é que diz aí? Eu, João, vi a santa cidade da Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Como? O que é que diz a seguir? Ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, como é que uma cidade pode ser uma esposa, irmãos? Outra coisa que quero vocês deviam de apontar. No Velho Testamento, sempre que fala em templo, está falando de uma casa.
Certo? No Novo Testamento, sempre que fala em templo, está falando da igreja. O Apocalipse fala muitas vezes do templo de Deus. Muitas vezes. Vocês procurem, todas as vezes que o Apocalipse fala do templo de Deus, diz que este templo está no céu. Já repararam? Na minha Bíblia diz sempre santuário, mas a Bíblia diz templo. Está sempre no céu. E abrir-se o santuário que está no céu e apareceram os anjos com os 7 selos, com as 7 pragas. E abriu-se outra vez o santuário e viu-se a arca na aliança no céu. Que templo é este que está no céu? Somos nós. Nós já estamos na Nova Jerusalém. Nós já estamos com Cristo Jesus. Nós já estamos dentro da arca da aliança, debaixo do altar de Deus. Já estamos lá. Nós que já nascemos de novo. Naquele dia o templo vai se abrir. Os véus vão se descobrir. E o que é que vai acontecer? Cristo vai se manifestar em glória conosco. Em glória. Então, vocês podem ver em todo o Apocalipse, fala sempre, o templo de Deus está no céu. Até o templo está sendo construído é no céu, não é na terra. Percebem? Vocês tenham paciência e leiam. No capítulo 11, no capítulo 12, para aí fora, vocês vão ver sempre, pelo menos uma dezena de vezes, o templo de Deus está no céu, o templo de Deus está no céu, o templo de Deus está no céu, não está na terra. Não é? O nosso corpo está na terra, mas o nosso espírito está onde? Está em Deus. Como diz a Bíblia, nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? E aqui o que é que nós vemos? Diz que ela é a manifestação dela. Repare que é no fim de todas as coisas. No verso 1, um novo céu, uma nova terra, já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. É no fim de tudo. Acabou-se tudo. E de repente ele teve outra visão e o que é que viu? Uma cidade. Mas diz que essa cidade, a aparência dela é como uma noiva que vinha adornada para o seu marido. Então, que noiva é essa? Não somos nós? Mas se a noiva é uma cidade, nós também somos uma cidade. Ou não? Nós somos a cidade de Deus. O que é que a gente viu ali? Casa de Deus, uma morada em espírito. Olha o que está aqui. Efésios 2, 22. Para vós sois edificados para a morada de Deus em... Eu e você somos morada de Deus. E todos nós somos muitos edifícios. E muitos edifícios o que é que faz? Faz uma cidade. Só que não é a cidade em Jerusalém. Não é o templo em Jerusalém. É nós. Nós é que somos a cidade de Deus. Nós é que somos o tabernáculo de Deus. Que ninguém pode destruir. Vocês estão a entender, irmãos? Não é que vão construir coisíssima nenhuma. Então vocês acham... Vejam mesmo humanamente. Vocês acham possível os judeus irem construir um templo agora lá? O problema não era só os que estão lá. Todas as nações viravam-se contra Israel. Alguma vez? Pensa nisso. E o Satanás, que ainda por cima é contra tudo o que se adora e contra todos os que são religiosos, o que é que vocês acham? Tem sentido? Eu não acredito, né? Então, vejam a cidade de Deus. Olha só a cidade de Deus. Veja aí no verso 9. Olha o que diz o verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a esposa e a mulher do Cordeiro? Na igreja. Não somos nós. Até ele vai falar de nós. Mas ele fala de uma forma esquisita. Olha só o que é que ele diz. Ele levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. Então, afinal, foi mostrar a noiva ou foi mostrar a cidade? Foi mostrar a noiva representada para a cidade. Que a gente viu no verso
Aí no verso 2, que era o quê? Que vinha ataviada como uma esposa para o esposo, certo? E vocês comecem a ler isto parece que não tem sentido nenhum. Está aqui cheio de medidas, mas estas medidas falam de nós. Sabiam disso? Vocês lerem com atenção, estas medidas falam de nós. Primeiro, o que é que ele começa? Diz que a medida, no verso 12 diz, tinha um alto muro com 12 portas, e nas portas estavam 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas são os nomes dos 12 tribos de Jerusalém. As 12 portas representam quem? As 12 tribos de Jerusalém, ou seja, Israel, o povo escolhido de Deus. Vocês continuam a ler, né? E diz no verso 14, e o muro tinha 12 fundamentos. Sabe o que é um fundamento? É aquilo que assenta a casa, assenta uma parede, assenta um muro. 12 fundamentos. E o que é que diz? E neles estavam os nomes de quem? Dos 12 apóstolos. Uau! Está a falar deles. Eles são os fundamentos. Eles são as portas. Mas, a cidade, verso 16, a cidade estava situada, enquadrada, o seu comprimento era tanto em largura, né? Era igual, a largura e comprimento era a mesma coisa. Porquê? Porque para Deus somos todos iguais. Não há grandes, não há pequenos. Somos seus filhos. Não há maiores e não há... Não. Para Deus isso não existe. É tudo pela graça de Deus. Está a entender? Continuamos a falar. E diz no verso 17 que mediu o muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é também a medida de um anjo. 144 côvados. Isto não vos faz lembrar nada? Está a falar do remanescente, os 144 mil. Por isso é que diz a medida de homem. Estamos a falar de pessoas. Percebem? Estão a ver como é que esta cidade é composta? Pelas 12 tribos, pelos 12 apóstolos, né? Pelo remanescente de Israel. Mas mais, vejam o que é que diz mais. Verso 18. A construção do seu muro era de jaspe, cidade de ouro, porque é tudo precioso para Deus. Semelhante a vidro puro, os fundamentos dos muros estavam adornados com toda a espécie de pedra preciosa. Um muro não é só os fundamentos. Tem que subir, não é? E diz que esse muro estava adornado com todo o tipo de pedra preciosa. Pedras preciosas são essas? Somos nós. Por isso é que Pedro diz lá no capítulo 2, para nós Cristo é a nossa pedra preciosa, assim como nós somos o seu tesouro peculiar. Somos nós que estamos sobre os muros, os fundamentos da doutrina dos apóstolos, como diz aqui. Juntamente sois edificados sobre a morada de Deus em Espírito, mas como? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os patriarcas, os 12 patriarcas, os filhos de Jacó. Estão a entender? E continuamos a ler por aí fora. Uns eram pérolas, topázes, não sei o quê. E diz, nesta cidade não havia templo do Senhor. Porque todos nós somos templo, mas também todos nós somos cidade. Então não é necessário templo. Porquê? Veja o que é que ele diz. Não havia templo porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Porque o nosso templo é Deus e Deus é o nosso templo e nós somos o templo de Deus. Já nem existem essas coisas, Deus está no nosso meio. Para já até está aí, vejam o que é que diz aí no verso 3, capítulo 21. Eis uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus que Deus está com os homens, depois com eles habitará. Eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, ele será o seu Deus. Veja, nós somos o tabernáculo e Deus é o nosso tabernáculo. Porquê? Porque Ele habita em nós, mas nós habitamos nele. E somos uma cidade. Esta é que é a cidade de Deus, irmãos. Este é que é o tabernáculo de Deus. Nós é que somos o templo de Deus. Estão a entender? E este templo é incorruptível. Veja como é que entra lá. Verso 24. As nações dos salvos andarão à sua luz. Os reis da terra terão para ela glória e honra. Vão glorificar a Deus. E mais, as suas portas não se fecharão,
de dia, porque ali não haverá noite. A ela terão glória e honra das nações. Não entrará nela alguma coisa que contamine, cometa abominação, mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esta cidade, este templo, somos nós. Há 2000 anos que este templo está sendo construído. Há 2000 anos que este santuário está sendo edificado. Nós fazemos parte dessa grande cidade. Estão a entender? Então, para nós, a Igreja dos Eleitos, aquilo que está sendo construído é o templo de Deus, que permanece para sempre. Né? Ele vai vir contra a Igreja de Deus naquele tempo. E ele vai derrubar o povo de Deus. Porque Deus lhe deu essa autoridade e poder. Ele vai pisar a Igreja de Deus. Ele vai se levantar sobre as estrelas de Deus e dizer: eu é que sou Deus. Ele vai enganar todo mundo. Todo mundo vai ser enganado. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que nós não lemos aqui, acho que é aqui no capítulo 13, o verso a seguir diz: e serão enganados todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Vale a pena ver. É aí em Apocalipse, ainda no capítulo 13. Vejam lá. Capítulo 13. Veja só quem vai ser enganado. Capítulo 13. Verso 8. E já agora lemos também o verso 9, que já não é tão agradável. Já encontraram? 13, verso 8. Vejam só o que é que a Bíblia diz. Depois da gente ler o verso 6, que ele blasfema Deus e do seu tabernáculo, ele vai entrar no tabernáculo de Deus, que somos nós, e vai zombar de nós. Vai dizer: então, está aqui a Igreja de Deus, é que sou Deus. Se ele vai blasfemar do tabernáculo. E o que é que diz? Verso 8: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora veja o verso 9. Esse verso já não é tão agradável. O que é que diz? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nesta parte, se calhar um terço, ainda são uns quantos, um terço dos santos uns vão ter que ser presos, outros mortos. Porque assim está determinado. Mas é que diz que nesta altura é que se vai revelar nessas pessoas a paciência e a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser tempos difíceis, né? É que a gente não vai poder fazer nada, porque estamos ali, já foram todos salvos, apenas aguardamos a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Para entender? Então, o próximo sinal que vocês virem da vinda do Anticristo, irmãos, já há muitos sinais. Há muitos sinais. No entanto, ninguém se apercebe da verdadeira apostasia que está a haver. Toda a gente fala da apostasia e eles próprios estão apostatando da fé. Vão ser surpreendidos. Mas eu falei de Jesus. Eu fiz sinais em nome de Jesus. Eu profetizei em nome de Jesus. Vão ser todos surpreendidos. Todos, irmãos. E eles confirmam que realmente há apostasia por todo lado. E não estão vendo que eles próprios são apóstatas. Não estão vendo. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vê tudo. Entende tudo. Percebe tudo. E as coisas não são o que parecem. Por isso é que eles não poderiam saber exatamente quando é que viria o Anticristo. Se eles vissem, está ali o templo, está aí. Não. A Bíblia diz, irmãos, o grande Salomão dizia: o homem e o mundo não descobrirá o plano de Deus desde o princípio até o fim. O plano de Deus é como uma grávida está gerando um filho. Ninguém vê. Estão ali os sinais que a barriga está crescendo, mas ninguém viu. Não sabe se é menino, se é menina, não sabe nada, não se vê. Assim é o plano de Deus.
Nós estamos grávidos. Está dentro de nós um filho de Deus. Ninguém vê. Nem nós, mas nós vemos, discernimos. Os outros não veem coisíssima nenhuma. Então vão ser apanhados de surpresa. Vão ser todos enganados pelo anticristo, como a gente acabou de ver. No entanto, falam dele aí a torto e a direito. Eles vão pensar que é Jesus Cristo. Eles vão pensar. Vão todos adorar. O espírito erro vai enganar o mundo inteiro. E não vão poder fazer nada. Mas disse Jesus, já nos dias da sua carne, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Você acredita nisso? Amém. Podem tentar, podem nos perseguir, podem nos odiar, podem fazer tudo e mais alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a fé vence tudo. A fé vence este mundo, a fé vence a morte, a fé vence todas as coisas. É aí, por isso é que é o nosso grande tesouro, é a nossa fé. Que é aquilo que os outros falam mal. Ah, isso fé. Fé sem obra não vale nada. Então agarra-se lá as obrinhas. E, irmãos, por isso é que comecei. Primeiro purifica o teu depósito. O nosso depósito, nossa mente. A nossa mente levou muitos anos a entrar muito lixo cá para dentro. Ouvimos esta religião, ouvimos aquela religião, como é que era assim, como é que era assado. Nossa cabeça ficou cheia. E quando a gente nasceu de novo, não ficámos logo limpos, pois não? Não, continuámos com as mesmas asneiras cá dentro. Então, este tempo todo tem sido um processo de limpeza. Fomos purificando a nossa alma pela fé, pelo conhecimento de Deus. É isso que tem acontecido. E é por isso que a gente cada vez mais tem a nossa mente é mais evidente para nós, estamos mais conscientes das coisas de Deus. Hoje a gente pega na Bíblia e sabe o que é que está a ler, compreende o que é que está a ler, compreende o que é que está acontecendo, compreende o que é que está a ver. A gente basta falar uns minutos com alguém e vê logo, aquilo ali não tem ali nada, não tem, coitado, aquilo é só religião, é só mandamentos, é só regras, não tem mais nada ali dentro. Conhecimento de Deus, zero. Percebem? Mas o que é que Deus fez? Ele tem ido ao longo do tempo limpando o nosso depósito. Porquê? Porque o crescimento é gradual. O crescimento não é nascer de novo, já estou maduro. Não. Gente, quando nasce novo, é uma criança. O espírito é uma criança, porque agora tudo é novo. E agora vai crescendo pouco a pouco. E importa tropeçar, importa fazer erros, importa... Não é? Deus não evita essas coisas. Deus próprio nos faz tropeçar em muitas coisas. Percebem? É importante tropeçar. Deus nos trata como filhos. É importante que os nossos filhos cometam os seus erros, tropecem. É importante. Isto com exemplos e com palavras não vai lá. Se fosse, Deus dava-nos conhecimento e passem para cá, para este lado. Não, irmãos. A gente tem que sentir o peso, a dor. As coisas, o crescimento é pela dor. Não é por regras. Não é por ensinos. É pela dor. Sabiam disso? Sem dor não se vai lá. É por adversidades, é por oposição. Por isso, o Filho de Deus não é aquele que foge. É aquele que enfrenta as coisas. Seja o que Deus quiser. Eu não vou carregar-me de preocupações, de aflições, querendo subjugar o rumo às minhas ideias, aos meus planos. Não. Vou confiar em Deus. Vou fazer o que posso. E descansar em Deus. É claro que esta conversa é fácil de falar, é mais fácil de falar do que praticar. Mas é este o caminho. Vamos confiar em Deus. Amém, irmãos? Vamos confiar em Deus. Não vou dizer, eu vou daqui a 6 meses fazer isto. A gente não sabe. A gente não sabe. Jesus disse, o dia da manhã cuidará de si mesmo. A gente não sabe o dia da manhã, já quer ter por certo aquilo que vai fazer daqui a meses. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é que determinou os nossos dias de vida.
Sabiam? Quando chegar aquela hora, você pode tomar um caminhão de medicamentos que tem que abalar e não há nada a fazer. Percebem? Não há nada a fazer. Às vezes punha-me a falar com o pastor Vítor, a gente já era para ter morrido umas quantas vezes. Hoje é que vemos, meu Deus, se Deus não fosse connosco, onde é que a gente já estava? Fizemos cada coisa, passámos cada perigo. Não é? Então, descanse em Jesus. Confie em Jesus. Isso que os outros dizem, entra-nos por uma orelha, sai por outra. Mas lá está, fácil de falar, difícil de praticar. Para isso é que precisamos de alguém que nos ajude. E quem é que nos ajuda? É o nosso Deus. Amém? Então a besta que entra no templo é isto, irmãos. Ele subjuga, ele entra no templo que subjuga o templo de Deus que somos nós. Ele vai vencer. Deus vai lhe dar poder. Ele vai vencer, vai fazer guerra aos santos e vai dizer: estão a ver? Estes que fizeram todo o mal aqui na terra, afinal eles que proclamavam aí que Cristo é o Salvador, é o Senhor, é o Soberano, olha aqui eu venci-os, finalmente acabou. Esta seita terrível que tem, que há 2000 anos que anda aqui, está aqui debaixo dos meus pés. As estrelas de Deus, eu as venci porque eu é que sou Deus. Eu estou em cima deles. Percebem? Eu é que sou Deus. Só que a vitória dele vai ser tão curta. Com 3 anos e meio. A maior parte da igreja estará escondida, diz a Bíblia, dos olhos dele. Ele não consegue nos ver. 3/4, pelo menos, dos salvos da grande tribulação vão ser salvos, vão ser arrebatados. E são muitos. A Bíblia diz que os que vieram da grande tribulação diz que é uma coisa incontável. Vão ser muitos. Mas há uma parte. Por isso ele diz: aquele que tiver que ser preso, tem que ser preso. Aquele que tiver que ser morto, tem que ser morto. Mas é aqui que se revela a paciência, porque há uns que têm que ir à frente das autoridades, dos presidentes, e dar testemunho, dizer: olha, Deus vai voltar, o juízo vai vir, para testemunho final. Tem que ser assim. Mas agora, quem é que nos separa desta grande salvação e do amor de Deus? A Bíblia diz: nem a perseguição, nem a fome, nem a vida, nem a morte, nem o futuro, nada. Isto é a nossa riqueza, irmãos. Estão a entender? Então, eu espero que os irmãos tivessem compreendido. Não vão em histórias da carochinha. Se o mundo disse, não é verdade. Se as pessoas disseram, não é verdade. Não assim como eles dizem, porque a obra de Deus é escrita no oculto. A nossa vida está escondida no oculto. E se eles não sabem as coisas mínimas, que é a base, que é a graça de Deus, vão saber os mistérios? Eu não acredito nisso. Você acredita? Não se preocupe, você é que é o templo de Deus. Nós é que somos o templo de Deus. Não uma construção de homens. Senão, como eu disse, olha o Macedo, já estava aí o templo de Deus, não é? Aquilo é uma cópia. Será que a besta vai entrar lá na igreja do Macedo e vai dizer: eu sou Deus? Está lá, Deus está lá? Jesus disse, a partir daquele momento, ele disse: a partir de hoje não se vai adorar Deus nem no templo, nem na montanha. Onde é que vamos adorar a Deus? É no nosso coração, em todo o lado, em espírito e em verdade. Porque Deus, aquela palavra de Deus não habita em habitações feitas pelos homens, se cumpriu na sua íntegra quando Cristo veio fazer um novo templo. Por isso ele dizia: vocês podem derrubar este, eu vou fazer outro. Porquê? Porque no Velho Testamento o homem não podia ter Deus. Não podia ser morada de Deus. E porquê? Porque estava morto. Estava na morte, tinha que ser resgatado, tinha que ser restaurado, tinha que ser feito casa de Deus, pura, santa. Percebem? E quando Cristo veio, tudo o que era figuras foi abolido. Se foi abolido, não vamos voltar outra vez às figuras, não é?
E agora estamos numa nova aliança, um novo templo, um novo reino, uma nova vida. Amém? Esse é que nunca tinha falado assim destas coisas com os irmãos. Agora prepara-se de vez em quando. Vão ouvir umas novidades. Porque senão vou dizer a vocês, vou dizer a quem? Tem que ser para a igreja, não é? Pronto. Perceberam, irmãos? Então lembre-se disso. Você, nós todos é que somos o templo de Deus. Mas ninguém é templo de Deus. Esta casa, Deus está aqui agora, sabe porquê? Porque nós estamos aqui. Quando a gente sair daqui para fora, é uma casa normal. Agora este lugar é santo porque estamos aqui. E Deus está no nosso meio. Onde a gente se reunir, Ele também está lá. A gente vai para as nossas casas, este lugar é um lugar como outro qualquer. Porque Ele habita no nosso coração e manifesta-se no nosso meio. Se a gente não está lá, Ele não se manifesta lá. Ele manifesta-se no seio da igreja. Porque nós é que somos a casa de Deus, o santuário de Deus Altíssimo. Os irmãos entenderam? Pergunto se o irmão entendeu alguma coisa? Claro que sim, isto é simples.